Olá, Deus abençoe a todos que estão aqui no templo da Igreja Batista Nova Esperança, em mais uma quarta-feira no altar, você que está nos assistindo através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube, Deus abençoe. É uma satisfação, uma alegria muito grande estarmos aqui, participando desse momento tão especial sobre a história da igreja, através da palavra de Deus. Hoje é isso que nós vamos fazer, vamos conhecer um pouquinho da história da igreja através da palavra de Deus. É muito comum na quarta-feira no altar nós estarmos falando sobre igreja, estarmos falando sobre o papel da igreja, mas dentro de uma perspectiva, de uma visão contemporânea, né, dos nossos dias. Mas vamos voltar às origens. É muito bom fazermos isso. Porque eu gosto de voltar às origens, irmãos? É porque quando eu volto à origem, eu volto para a minha matriz principal. Então, não reproduzo a partir de algo que já foi criado. Eu entro para a minha origem, para a minha matriz. Então, isso é muito importante, porque eu mantenho características fundamentais da minha essência. Eu queria até falar de uma forma assim, até bem descontraída, falando sobre algumas coisas que a gente vive no dia a dia. Eu gosto de trazer essas questões para dentro da mensagem, até para que possa contextualizar e a gente conseguir se comunicar de uma forma assim bem mais fácil. Eu acho que uma das coisas mais bonitas da palavra de Deus é a capacidade dela de trazer para a nossa realidade hoje algo tão vivo, tão real. Tá, a minha filha, eu tenho uma filha, todos sabem, para quem não sabe eu tenho, Hannah,
e ela agora quer um cachorrinho. Ela quer de todas as formas um cachorrinho. Ela fala comigo, ela dorme e acorda, papai, eu quero um cachorrinho. E ela já escolheu até a raça do cachorrinho que ela quer, tá? Um cachorrinho de raça pequenininho. E aí a gente começou a pesquisar, ver, né, sobre alguém que tenha, que possa nos dar, nos doar, né, ou alguém, ou alguma outra forma da gente conseguir, né, sem grandes custos. Então, como a nossa casa não tem quintal, então teria que ser um cachorrinho daquela característica mesmo que ela falou. E aí a gente começou a pesquisar e verificar, né, e a gente descobriu que aquela raça específica, né, para casas tipo apartamento, casas pequenas, teria que ser aquela característica, aquele tipo. E aí eu comecei a me comunicar com algumas pessoas que têm, e também algumas pessoas que têm casal de cachorrinho, e até mesmo quem vende. E aí eu comecei a descobrir algumas coisas que eu não sabia. Dentre elas é o seguinte, né, raças miscigenadas, ou seja, misturadas, elas já não têm a característica daquela raça que vive em um apartamento, numa casa pequena. Então, quanto mais, né, você pega, né, o bichinho, o cachorrinho, vamos dizer assim, não daquela matriz principal, mas de terceira, quarta, quinta geração, você já vai perdendo algumas características daquele animalzinho. Então, você pode ter até uma característica de um bichinho igual àquele, ele tem até o estereótipo, tem a anatomia, mas aquela essência, né, aquela característica que faz dele aquele cachorrinho, daquela espécie, daquele tipo de raça, daquele cruzamento, você já não tem. Em outras palavras, eu quero dizer para você o seguinte, quando você vai buscar alguma coisa, você precisa buscar na fonte, porque você busca as características principais daquilo que você está buscando. Por exemplo, se eu quero aquele cachorrinho com aquela característica, não adianta eu pegar ele depois que ele cruzou com tantas e tantas espécies e tipos diferentes, que não vai estar dentro daquela característica, por mais que se pareça, mas a sua essência não tem. Então, eu descobri que se eu quero aquele cachorrinho que tem aquela adaptação específica para aquele ambiente, eu preciso pegar um cachorrinho com pedigree. E aí é onde eu estou querendo chegar. O cachorrinho com pedigree, ele tem pai, tem mãe, tem a matriz, tem o apadreador, né? Mais ou menos isso é o nome. Ele tem lá o macho e a fêmea, que faz parte daquela genealogia, né? Daquela árvore genealógica que vem daquela origem, daquela raça pura. E aí você consegue fazer o quê? Você consegue fazer uma leitura, uma releitura da história até daquele bichinho, dos problemas, talvez problemas ou predisposições genéticas, doenças hereditárias, quanto tempo de vida, aquilo que ele pode fazer ou não pode fazer, daquilo que ele pode comer ou que não pode comer. Ou seja, você tem uma segurança e você tem uma raça pura. O que isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje? Nós temos reproduzido, quando eu falo isso, a igreja, de uma forma geral, ela tem reproduzido coisas que ela tem ouvido. Ela tem copiado coisas que ela tem. Algumas delas até interessante, algumas delas até aplicável, mas não é a essência. Será que nós não estamos perdendo essa nossa matriz principal? Será que nós não estamos perdendo as nossas características? Características essas que eram da igreja lá primitiva, da igreja de Atos. Então, hoje, eu queria trazer para todos que estão aqui, para quem está nas redes sociais, para quem está nos ouvindo através do serviço de som, eu quero trazer para vocês hoje um desafio, voltarmos à nossa origem, voltarmos à nossa essência. Porque a partir do momento, gente, que eu volto para essa essência, que eu busco essa minha origem, eu posso até fugir um pouquinho, Guilhermina, dos padrões, mas eu não vou perder a minha marca. Eu não vou perder a minha característica. Por mais que eu tenha essas dificuldades, até mesmo de manter o meu padrão, né, Sandra? Mas eu não vou perder a minha própria identidade. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu usei o exemplo desse cachorrinho, né, que a gente está procurando para a nossa filha, trazendo como uma grande reflexão. Quando eu começo a miscigenar, quando eu começo a buscar e fazer cruzamentos diferentes, quando eu começo a trazer coisas estranhas, eu perco o meu registro, eu perco o meu pedigree, eu perco a minha característica, eu perco a minha árvore genealógica. Eu posso ter a mesma cara, eu posso ter as mesmas características, eu posso ter o mesmo estereótipo, eu posso ter a mesma cor, mas talvez eu não seja mais o mesmo. Talvez os remédios que poderiam ser aplicados para mim não vão mais funcionar. Entendeu, Joana?
Talvez o mesmo procedimento que a palavra de Deus ensina para aqueles que são puros, talvez não venham funcionar. Até mesmo o ambiente não vai ser mais o ambiente mais favorável. Isso é uma coisa muito séria. Eu não estou chamando a gente de bichinhos, e nem estou dizendo que o crente tem pedigree, não estou falando isso. Mas eu estou querendo trazer um assunto que é um assunto contemporâneo, um assunto atual, por mais que você não saiba e não conheça sobre bichinhos, né, não conheça nada sobre animais domésticos, mas você está entendendo a essência. Você está entendendo de onde nós vamos partir nessa mensagem de hoje. É uma coisa que tem dado muito trabalho para pastores e para igrejas que querem buscar a essência. Por quê? Porque às vezes estamos fugindo tanto da nossa realidade, das nossas origens, que a gente fica até mesmo impraticável. O exercício do cristianismo, o discipulado, o pastoreio, até mesmo o convívio mútuo não dá, porque somos estranhos às nossas origens. Tá, pastor, entendi. E aí, onde aplica o texto? Vamos ler agora. O texto é o livro de Atos, capítulo 11, do 22 ao 26. Atos, capítulo 11, do 22 ao 26. Eu vou fazer a leitura para a gente pegar completo o bloco aqui, do 19 ao 26. Mas o texto que eu vou trabalhar é do versículo 22 a 26, mas vou pegar o 19 para que a gente pegue o bloco completo aqui do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 26. O título, na minha versão, é A Igreja em Antioquia. E o tema da minha mensagem são marcas do cristianismo. Assim diz o texto: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeava com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquias e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou-se a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquias, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Bem? Então, nós podemos olhar aqui que nós estamos diante da matriz do cristianismo. Em Antioquia começou a nossa história contemporânea, começou a nossa identidade. Foi aqui que recebemos, entre aspas, o nosso registro de autenticidade. Foi através daí que o nosso documento foi assinado. Eu não estou falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz, eu não estou falando sobre o ato sacrificial, eu não estou falando sobre o crescimento da igreja através de Atos capítulo 2, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre identidade. Foi o momento em que nós recebemos um nome, através dali temos agora uma identidade. A minha identidade é Márcio de Cristo, a sua é Guilhermina de Cristo, José de Cristo, Nancy de Cristo, André de Cristo, Jaque de Cristo, Epifânio de Cristo, Joane de Cristo, todos vocês. Igreja Batista Nova Esperança, Igreja de Cristo. Então, a partir daí, começa a nossa verdadeira identidade. Quando nós entendemos dessa forma, queridos, sabemos que temos um registro. Nós nascemos dessa essência. Nós viemos de Cristo. Cristão. Interessante que foi a primeira vez que esse nome foi usado. Em nenhum outro momento da Bíblia, Guilhermina, você pode procurar, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Foi a primeira vez que recebemos esse nome, gente, bonito.
Interessante que, se você for perceber, todo o contexto dessa identidade está cercado de coisas importantes, de coisas especiais, de pontos que são formidáveis para começar a falar agora. Flávio, foi a primeira vez que o exército de Cristo foi reconhecido sem falar nada, só pela sua aparência. Quando você anda pela rua e você vê um militar, você sabe se ele é da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Por mais leigo que você seja, você sabe e consegue identificar. Com raras as exceções de alguns uniformes atípicos que são usados em momentos especiais. Em alguns momentos a Aeronáutica parece a Marinha parece o Exército. Mas, do sentido de forma geral, você consegue identificar um militar das três forças, só através das suas vestimentas. Em Antioquia, identificaram e reconheceram aqueles que serviam a Cristo pelo seu testemunho. E esse testemunho foi evidenciado através do testemunho de uma pessoa, Barnabé. Esse foi o cara. Muitas pessoas se converteram através dele. Ele dava um bom testemunho. Ele era um homem que foi identificado nas Escrituras como um homem de muita fé, um homem de bom testemunho, um homem admirável, um homem inteligente. Não é à toa que Deus colocou esse homem para fazer um trabalho formidável com Paulo. Esse homem foi o homem que preparou e deu muitos conselhos para aquele que foi levantado pelo Senhor para ser o apóstolo dos gentios, o pregador para os não-judeus, um dos homens mais marcantes da história da Bíblia. Ele escreveu a maior parte de tudo que você tem no Novo Testamento. Ele foi um homem que foi usado por Deus poderosamente. Ele foi transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, a partir desse momento agora a gente vai ver essas marcas que são importantes na vida de uma igreja. E eu desafio a todos que estão aqui, que estão nos ouvindo através do serviço de som, que estão nos assistindo através das redes sociais, dá uma paradinha e reflita um pouquinho. Você está duplicando qual essência? Qual é a tua matriz de cristianismo que você está duplicando? Não se esqueça que os seus discípulos serão as suas cópias. Isso é o princípio de discipulado. Qual é a matriz, qual é a fonte que você está buscando para o teu crescimento? De onde vem o conhecimento e a fé que você defende? Qual a sua doutrina? Qual é a fé que você professa e qual é o teu estilo de vida? Isso daí é a grande questão da vida. Queridos, eu falo como pastor. Nunca foi tão difícil. Eu sou um pastor novo, de uma nova geração de pastores, mas eu acho que, se eu fosse conversar, nunca conversei especificamente com pastores mais experientes, mas eu posso, pelo pouco de experiência que eu tenho de cristianismo, eu me converti com uns 12 anos de idade, e eu vi muitos exemplos de meus pastores, os desafios que eles viveram. Eu nunca vi uma dificuldade tão grande de pastorear a igreja como nos dias de hoje. A igreja é aloprada, a igreja é insubordinada, a igreja é invejosa, a igreja é ciumenta, a igreja conspira, a igreja persegue, a igreja é desumana, ela não reconhece. Eu estou falando sobre pessoas. A igreja também é fiel, a igreja é abençoada, a igreja é longânima, a igreja é de Cristo. Mas as pessoas que compõem, elas estão buscando na matriz do cristianismo em outras fontes. Ela busca em homens, elas buscam em denominações, ela busca naquela figura que ele se expressa ou até se espelha. Ele reproduz tudo aquilo que aquelas pessoas que ele tanto admira faz, ele reproduz. Ele copia o que o cantor mais famoso faz e pensa e prega. Ele faz a mesma coisa com aquele pastor referência, com aquela denominação nova, com aquela mais antiga, aquela mais fundamentada, enfim, independente sobre a denominação, independente sobre o estilo de vida que a pessoa viva, ela vai sempre buscar duplicar aquilo que ela está se inspirando. Você pode perceber, eu tenho isso nas duas igrejas. Aquela pessoa que gosta daquele cantor, se veste como cantor, fala como cantor, canta como cantor. Aquela pessoa que gosta daquele determinado pastor, ela prega como determinado pastor, fala com a mesma coisa do pastor, e tem até as mesmas características do pastor. Em alguns casos mais extremos, usa até o mesmo linguajar e fala até, parece que é a mesma voz. Tamanha é a capacidade do ser humano de absorver
no seu estilo de vida, no seu cotidiano, as matrizes que ele vai duplicar. Então, o desafio hoje para a igreja é o seguinte, irmãos, vamos voltar à origem. Porque a igreja de Antioquia, ela recebeu pela primeira vez a identidade de cristão. Porque existiam características peculiares dentro dessa estrutura. E é elas que nós precisamos duplicar para a matriz posterior. Porque se nós não voltarmos às origens, daqui a algumas décadas, se Jesus não voltar antes, nós vamos ser muito diferentes do que nós somos hoje. Se você diz que a igreja perdeu o rumo, perdeu a identidade, imagina daqui a 30 anos, se continuar do mesmo jeito. É necessário um retorno à santidade. Nós precisamos retornar a essa origem. Nada contra você gostar daquele cantor, da pregação daquele pastor, gostar do seu pastor, da sua igreja, nada contra isso. Mas a tua matriz precisa ser isso aqui, ó. Tudo que isso te ensinar. Medita dia e noite. Tenha cuidado de fazer tudo que está escrito aqui dentro. Você vai ser bem-sucedido por isso. Não por me copiar uma igreja, ou um cantor, ou um estilo, ou algum tipo de padrão, ou até mesmo de estilo de vida. Não se esqueça, queridos, que o nosso registro, ele foi assinado em Antioquia, e o nosso sobrenome é cristão. Nosso sobrenome não é Mesquita, nosso sobrenome não é Batista, nosso sobrenome não é Assembleia, não é Silva, não é Souza, nosso sobrenome é Cristo. E é através do nosso sobrenome que nós chegamos à nossa origem. Se você é um cristão, você deve fazer como Cristo fez. Se você é cristão, você deve obedecer o que Jesus Cristo obedeceu. E aí vamos olhar o que Barnabé fez. Chamou muita atenção desse homem, porque ele tinha algumas características. E essas características na vida de Barnabé chamava muita atenção desde aquela época. E olha o que diz no versículo 23, na parte B. Todos ficaram alegres e se animaram e permaneceram na fé, no Senhor de todo o coração. Barnabé, no versículo 24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha que coisa legal. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E se você continuar o versículo 24, ele vai falar o seguinte: as pessoas foram acrescentadas ao... Olha só que coisa legal. Na minha versão, fala acrescentadas. Tem uma versão que fala alcançadas. Eu gostei da minha versão, não que as outras não estejam certas, mas eu gostei porque acrescentou. Quando nós somos uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé, nós acrescentamos muita coisa boa para a nossa vida, irmãos. Nós enchemos de discípulos, as pessoas nos procuram, porque, na verdade, o cristão que não é bom, não é cheio do Espírito Santo e não é cheio de fé, ele é como se fosse um bichinho híbrido, não reproduz. Ele existe, ele tem cara, mas ele vai morrer e ali ficou, acabou a história dele. Uma das grandes ferramentas diabólicas dos nossos dias é transformar a igreja de Cristo numa igreja estéril, numa igreja que não reproduz. E isso a gente vê, é notório, é evidente na vida das igrejas de forma em geral. As igrejas, elas têm passado por muitas dificuldades, e eu falo de forma generalizada, igrejas de pequeno, médio, grande e as mega igrejas. Nunca se perdeu tanto membro e nunca se ficou tanto tempo sem ganhar vidas como nos dias atuais. Muitos podem até usar alguns efeitos, né, alguns fenômenos, né, a filosofia da religião, fenomenologia da religião, trazem muitas evidências e algumas respostas, mas nada convence olhando para esse texto. Você pode falar sobre várias coisas, mas eu ainda defendo esse princípio. Está faltando bondade na igreja, está faltando ser cheia do Espírito Santo e de ter fé. Porque a partir do momento que você tiver isso, você vai acrescentar para a sua vida, para a igreja, muitas outras vidas. Você acha que alguém vai vir para a igreja se você não for bom? Você acha que alguém vai vir para a igreja se você não for cheio do Espírito Santo? Ou se você não tiver fé? As pessoas estão sedentas, irmãos. Elas estão cheias de necessidades. Elas estão cheias de carências.
Nunca se teve tanta carência no mundo hoje. Uma vez eu nunca me esqueci dessa frase, não é de minha autoria, um pastor muito conhecido falou: o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro do seu peito. Eu nunca me esqueci disso, eu era uma adolescente. E é uma verdade. O ser humano tem um vazio do tamanho de Deus no seu peito. Você pode perceber que as pessoas tentam de todas as formas preencher esse vazio. Elas tentam preencher através de várias questões, não vou nem falar religiosas, mas padrões e estilos de vida. Eu sou uma pessoa que eu gosto de observar muito as coisas. E eu acredito que seja uma qualidade. Isso tem me ajudado muito na minha vida. Hoje eu estava andando a pé, né, deixei o meu carro num estacionamento, fui fazer algumas coisas, e aí eu estava andando. No caminho que eu percorri, eu vi um clube de motoqueiro, muito interessante, eu acho maneiro, acho legal, gente. Legal, eu conheço o pessoal do Leão de Judá e de grupo de motoqueiros aí, Duque de Caxias, que o pessoal é fera. Mas eu achei muito interessante, não estou questionando não. Eu passei, eu vi antes era uma oficina mecânica, virou um clube de motoqueiros. E aí você via lá muitos desenhos, né? Rota 66, aquelas motos importadas, aqueles desenhos, tudo caracterizado. Era um bar ao mesmo tempo, um clube, eu achei muito legal. E aí eu vi algumas pessoas trabalhando, fazendo algumas coisas. Eu falei assim, gente, parece uma igreja. Parece uma igreja, as pessoas fazem com tanto carinho, com tanto amor. Aí eu parei assim, disfarcei que eu estava perto de um ponto de ônibus, aí fiquei parado para tentar observar e ver. Eu achei, poxa, isso é interessante. E eu peguei algumas conversas. Gente, a gente precisa cadastrar mais pessoas para o nosso grupo. Poxa, legal, vamos tentar fazer um encontro lá em Petrópolis, todo mundo sai junto aqui em caravana no dia 1º de maio. Eu falei assim, gente, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. As pessoas estão procurando alguma coisa para estarem junto de alguém, gente. O ser humano é um ser sociável, é carente mesmo. Aí você olha para aquelas pessoas, elas estão buscando preencher um vazio que tem dentro delas, do tamanho de Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo que faça isso está precisando de Deus ou não tem Deus, eu não estou querendo dizer isso, mas observa nos grupos. É um negócio muito interessante. Nessa minha caminhada aí procurando bichinho para minha filha, né? Eu vi pessoas que vivem, é muito legal também, eu acho legal, participam de feiras em tudo quanto que é lugar, leva o seu cachorrinho para São Paulo, leva para Curitiba, leva para Manaus. Tem gente que estava marcando caravana para ir para a Argentina, para uma festinha que vai ter de bichinhos ornamentais. E as pessoas falam, poxa, gente, tudo bom, você percebe a necessidade da vida social, de interagir, de buscar a interação. Gente, Barnabé, ele tinha uma característica que é uma coisa que a igreja hoje está perdendo. Ele era envolvente. Ele era uma pessoa que atraía outras pessoas, ele acrescentava pessoas. Ele foi tão bom no que ele fez, que ele gerou uma grande movimentação na região, em que pela primeira vez as pessoas falaram assim, vai lá os cristãos. Ele conseguiu criar essa liga. Uma coisa que nós estamos perdendo nos dias de hoje. Nós somos identificados como cristão, não pelo nosso registro de cristianismo, mas somos identificados pelos lugares que nós frequentamos. E não é assim que deveria ser. Eu acredito que deveremos ser identificados não pelos lugares que frequentamos, mas pelo estilo de vida que adotamos, o que nós somos lá fora. Gente, pastor, você está com um discurso de reformador aí, o que você está querendo fazer? Voltar de novo? Não estou querendo isso, eu estou querendo buscar a minha origem. Eu não preciso mudar a minha denominação, eu não preciso mudar a minha fé, eu não preciso inventar a roda, tudo já foi criado, o Senhor já fez tudo. A única coisa que eu estou falando é o direito de distanciar menos do nosso foco, do nosso alvo, do nosso princípio. A gente vai ser menos predisposto a ter efeitos colaterais. E aí, os medicamentos, as ferramentas espirituais que deverão ser aplicadas em nossas vidas serão eficazes. Lembra que no início eu falei que nunca foi tão difícil pastorear como nos dias de hoje? Porque se você pega a palavra de Deus, irmãos, você vai falar assim, vou tratar uma pessoa que está passando por um problema de ordem, vamos dizer assim, opressão espiritual. A pessoa está na crise mesmo. Ela deu lugar ao diabo e a vida dela está um caos. Você pega a palavra de Deus e aplica, a pessoa não te recebe.
ela não consegue ser receptiva, ela tem bloqueios emocionais. Por quê? Porque você não usa dos trejeitos e da metodologia que você precisa para você realizar a obra de Deus. Eu vou usar um exemplo aqui, que é um exemplo bem antigo, que não é daqui, e ninguém nunca vai saber, tá? Eu não gosto e nunca fiz isso de usar exemplos do meu ministério pastoral na igreja, para não expor ninguém, então posso falar isso porque isso aí é de muitos e muitos anos atrás, e nem daqui é. Uma certa vez, eu e minha esposa fomos chamados por uma pessoa jovem, uma moça, e essa moça estava passando por um problema muito sério na vida dela. Ela já tinha ido em várias igrejas, e é aquela mesma história, né? Se a pessoa não abre o seu coração e não deixa com que o Espírito Santo de Deus comece a fazer a mudança, a transformação vai ser enxugar gelo, nunca vai melhorar, vai ficar sempre a mesma coisa. E aí, eu fui, a pessoa não era nem membro da nossa igreja, nós aceitamos tratar essa pessoa e fizemos um encontro um dia fora do horário do culto. Eu não gosto de fazer nada em horário de culto relacionado à área de libertação. Eu acho que libertação primeiro tem que ser de dentro para fora. Tá? E a figura principal do culto é Jesus Cristo. Se há alguma pessoa com algum problema de ordem espiritual, a gente trata separadamente da forma correta. Então, ajo dessa forma. Então, eu marquei num dia, que era um dia atípico, estava lá. Quando nós chegamos lá, eu e minha esposa, a gente começou a falar com aquela pessoa foi e abriu mesmo a história da vida dela. Cada coisa pior do que a outra. E aí, chegou um determinado momento, eu conversando, a minha esposa, ela e o companheiro dela, e aí nós estávamos num momento que eu percebi assim, opa, alguma coisa está natural na vida dessa moça. Existe alguma coisa. Eu dei ali, naquele momento, o meu ouvido para escutá-la, para que ela pudesse se acalmar, e aí ela pudesse botar para fora os sentimentos dela. Através daí eu ia fazer uma leitura do estado dela, para que eu pudesse depois trabalhar pastoralmente, não psicologicamente, tá? Pastoralmente, eu preciso ouvir para saber ajudar. Se o assunto fosse muito profundo, de ordens para outra área, aí claro, com certeza a gente sempre usa lá na igreja, aqui também, indicar para um profissional para trabalhar essa área, que é a área das emoções. Mas não era o caso, eu identifiquei que era de ordem espiritual. E aí, eu peguei aquela pessoa, eu junto com a minha esposa, e comecei a orar com aquela pessoa. E eu percebi que aquela pessoa ficava inquieta, mas não inquieta porque ela estava com algum problema de ordem espiritual. Eu identifiquei claramente ali, minha esposa também visualizou, que ela estava inquieta com a forma como eu estava orando por ela. E aí ela chegou aqui assim, pastor, não dá não. Parou e falou que assim, eu preciso de uma oração mais forte, eu vou procurar a igreja tal. Eu falei, não estou entendendo, o que aconteceu? Eu estou orando aqui, a gente está aplicando a palavra de Deus, e olha que eu sou uma pessoa, assim, bem consciente dessa área do espiritual. Eu não estava sendo, vamos dizer assim, superficial, estava sendo até muito incisivo. Mas a pessoa parou e falou assim, não, eu preciso de uma igreja. Eu falei assim, tá bom, vou te deixar você ir, fica à vontade. Mas o que aconteceu? Alguma coisa? O que aconteceu? Pastor, o senhor não usa o óleo, não passa unção. Eu falei, mas o que representa isso para você? Eu não estou entendendo. Não, tem que ter unção, pastor. Se eu não uso unção, eu preciso de uma igreja que tenha unção. Eu falei que assim, tá, eu não vou te explicar, fulano, sobre o que representa isso. Eu sei que existe, mas o que você está entendendo é equivocado. Aí que a gente entra, não estou querendo entrar dentro de questões espirituais, não estou querendo chegar na questão denominacional, doutrina, não estou querendo. Até porque quem me conhece sabe que eu uso as ferramentas, tá? Mas aquele contexto ali estava totalmente fora do texto. E aí eu olhei assim, mas tudo bem, você quer o quê? Pastor, eu preciso de uma oração forte. O que é uma oração forte para você? Oração forte para mim é unção, tá bom. Nancy, fica aí com a fulana, que eu vou rapidinho ali. Aí eu estava dentro do ambiente da igreja, fui para a cantina. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Pela pequena fé dessa pessoa, eu preciso ajudá-la. Ela precisa visualizar alguma coisa para ter a fé dela. Tá, o que eu vou fazer aqui? Aí eu olhei na cozinha, tinha um resto de óleo da pipoca das crianças que tinham feito na cantina. Confesso, meu irmão, botei no copinho e falei, Senhor, tu sabes. Aí foi. Fiquei assim, irmã, chegou o óleo da unção. Ela foi. Minha esposa está de prova. Derramei na mão da minha esposa, na minha mão, botei a mão. Queridos, saiu um demônio muito do sinistro. O negócio foi muito sério.
a coisa foi muito séria. Foi uma batalha espiritual muito grande. Vocês não imaginam, eu não entro nos detalhes, porque não é necessário, e o objetivo não é esse. Mas, irmãos, óleo de pipoca. Eu não estou querendo dizer que a unção ou a ministração com isso seja errado, não. Me entenda, irmãos, não é preconceito. Mas eu estou querendo falar sobre algo que está fora do contexto do texto. As pessoas estão buscando em outras matrizes a essência do cristianismo. Eu sei que funciona assim, eu sei que é usado sim, na Bíblia também tem. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, a igreja precisa voltar para a sua essência. A matriz do cristianismo precisa ser invocada no meio da igreja. Porque o negócio está complicado, está muito complicado. Estamos nos perdendo. E se você olhar para esse texto, você vai ver alguma das características. Primeira característica de Barnabé, ele era um homem bom. O que significa na igreja, o que significa na Bíblia o princípio de bondade? Está lá nos frutos do Espírito. Bondade é uma das características dos frutos do Espírito. Bondade é quando você vive o bem, é quando você compartilha o bem, é quando você acrescenta o bem na vida da outra pessoa. Gente, vamos ser sinceros, quantas pessoas dentro da igreja que só conseguem deixar a gente aterrorizado e atribulado? Quantos pastores estão indo para a UTI dos hospitais? Quantos ministérios estão sendo largados? Quantos casamentos de pastores estão indo para a ruína? Quantos líderes da igreja estão sendo destruídos por pessoas, entre aspas, que não têm a matriz do cristianismo e estão dentro das igrejas? Se uma das características de Barnabé, que fez ele ser identificado e comover toda uma sociedade, ao ponto das pessoas buscarem aquilo que era mais próximo de Cristo, ao ponto de transformar através de um nome a essência de Cristo, através do nome cristianismo. Ele era um homem que ele transmitia o bem, e era um homem bom na sua essência. A igreja precisa voltar à sua essência, ser boa, porque a igreja não é boa, ela não é. Ela é interesseira, ela é qualquer outra coisa, mas ela não é boa. Porque se ela fosse boa, ela amava. Se ela fosse boa, ela ajudava. Se ela fosse boa, ela crescia. E é o que não está acontecendo hoje. Quer ver uma outra característica interessante também na vida de Barnabé? Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo na Bíblia, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo é você ter características, é você ter marcas, é você ter no seu DNA espiritual a essência de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo. E aí eu volto de novo no exemplo do cachorrinho da minha filha. Conversando com uma criadora, uma menina que trabalha, ela fala assim, fica tranquilo, se você comprar o cachorrinho comigo, eu te dou determinados exames aqui. Aí eu perguntei, tem um lá que eu não me lembro agora, nesse momento, eu falei, que exame é esse aqui? É alguma doença? Não, isso daqui é um teste de paternidade, para saber o grau de pureza da raça. Olha, gente, coisa chique, né? Quando eu peguei depois e fiquei sabendo do preço, é que eu fiquei mais assustado. Custa caro, dá trabalho. Ela explicou, eu reconheço todo o trabalho que ela fez. Realmente, vale cada centavo para aquele que tem condições e dinheiro para comprar um bichinho daquele. Porque qualidade dá trabalho. Se você quer ter uma igreja de Cristo, tem que ter trabalho para ser uma igreja cristã. Ser igreja cristã é fazer as coisas da forma correta. Nem sempre isso dá retorno, nem sempre isso é fácil, nem sempre isso você vai saber fazer, dá trabalho. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que se reciclar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer muita coisa. Então, se hoje, no sentido alegórico, o Senhor fosse fazer esse exame na vida de cada um de nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, qual seria o nosso nível? Porque a menina, quando me falou, tem um determinado grau, né? Para saber a pureza da raça. Acima de 50% está bom, abaixo está ruim. Você tem que ter até um pouquinho mais de 50%, para você caracterizar uma raça com uma essência, que não vai ficar doente, que não vai ter efeitos colaterais, que vai viver e vai ter as características da matriz que formou aquela raça. A gente precisa olhar agora para a essência da igreja, irmãos.
se você não tiver esse grau de pureza, se você não for uma pessoa boa, se você não for cheio do Espírito Santo, e se você não for uma pessoa de muita fé, nós estamos abaixo desse nível de pureza. E é isso que a igreja precisa viver. Se ela não viver, ela não vai conseguir alcançar essa qualidade. O texto bíblico fala que Barnabé e Saulo, né, um ano que eles viveram naquela região, eles acrescentaram. E eu quero usar essa palavra da minha versão para desafiar cada um de vocês. Você tem acrescentado alguma coisa para o reino de Deus? Em um ano, 365 dias, você acrescentou alguma coisa para o reino de Deus? Eu estou falando sobre Barnabé e Saulo, quando eles ficaram lá, naquele lugar, durante um ano, e eles foram reconhecidos e pela primeira vez foram chamados, as pessoas que seguiam a Cristo, de cristão. Em um ano, você consegue causar esse efeito na sociedade em que você está inserido? Será que você tem quanto tempo na sua faculdade? Alguém na sua faculdade já te reconhece, te chama de cristão? Crente não, cristão? Alguém na sua faculdade? No seu trabalho, quanto tempo você está no seu trabalho? Hein? Será que alguém nesse intervalo? Na sua família, será que alguém procura você para pedir conselho? Alguém liga para você para pedir oração? Quando manda uma mensagem para o teu WhatsApp, é de mulher pelada ou homem pelado? É coisa de duplo sentido ou uma mensagem de pedida de ajuda? Qual foi a última vez que as pessoas falam assim, me desculpa, tá? Eu sei que você é cristão, desculpa ter falado esse palavrão. Alguém tem feito isso com vocês? Ou o pessoal ri para você, e fulano, aqui mais outra, que maneira. Será que você tem feito isso? Gente, é uma coisa muito séria. É uma realidade. E se nós não mudarmos isso, a gente vai entrar em extinção. E vou usar mais uma vez o exemplo do cachorrinho da minha filha. A criadora falou que todo esse cuidado é para que a essência da raça, que foi criada lá nos Cafundó Juda, lá no outro lado do mundo, né, que foi criada com o objetivo, ela não perca as suas características, mesmo sendo num país latino-americano. Se pegar o cachorrinho puro da latino-americano para o europeu, para o asiático, da mesma raça, né, vai ser a mesma característica. E quando eles colocam diante dos jurados, vai participar de uma feira, de um concurso, eles olham as características da raça. A orelhinha tem que ser daquele jeito, o rabinho tem que ter aquela forma, a patinha tem que ser daquela cor, o focinho tem que ser daquele jeito, o olhar tem que ser daquela forma, o pelo tem que ser daquele jeito. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, você tem o seu registro de pureza e de autenticidade. Você tem o seu pedigree. E a pergunta é, por que nós estamos tão diferentes dos irmãos da igreja perseguida? Por que a igreja brasileira é diferente da igreja perseguida? Por que a igreja brasileira é diferente da igreja dos países que não aceitam o cristianismo? Por que as pessoas lá, elas são bondosas? Sabe por quê? Porque as pessoas lá, elas são cheias do Espírito Santo, porque as pessoas lá, elas têm muita fé. E aqui, a gente está brincando. Então, queridos, quando nós temos um registro, quando nós temos uma marca, quando nós temos uma identidade, ela é universal. E qual o órgão que regulamenta essa nossa marca mundialmente? O Espírito Santo da promessa. Ele que testifica. É Ele que nos sela. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós morrermos, ou se Jesus não voltar, se voltar antes disso, nós estaremos diante do Senhor. E só quem tiver essa essência, essa pureza, só quem tiver essa marca, vai entrar. Algumas pessoas estão pensando que vira-lata vai para o céu. Não vai não, gente. Tem que ser puro. E a palavra de Deus fala sobre isso. Somente os puros vão ver. Somente os puros vão contemplar o Senhor. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Eu não estou falando sobre você ser perfeito, não. Nem eu sou perfeito. Só pela misericórdia. Eu sou uma pessoa com muitas dificuldades, como qualquer ser humano. Mas eu estou a todo momento buscando a minha essência. Eu preciso disso para poder continuar vivendo, senão eu vou sucumbir. Quando nós olhamos para a vida de Barnabé, a gente percebeu que esse homem acrescentou muita coisa na vida das outras pessoas. Por quê? Primeiro,
ele possuía uma autêntica experiência cristã. Você precisa ter experiências com Deus. Você tem alguma experiência com Ele? Pastor, me ajuda. Experiência cristã. Se você não ora, se você não busca, você nunca vai ter essa experiência. Você precisa ter isso. E através disso a gente começa a perceber que quando você tem experiência com Deus, você tem. Botei 3 coisas interessantes. Sensibilidade espiritual. Você consegue visualizar as coisas sem elas acontecerem ou até mesmo se evidenciarem ou se manifestarem diante de você. Você tem uma percepção natural. Segundo, você é uma pessoa que sempre vai conseguir levar as dificuldades com perspectiva de que sempre vai estar melhor. Você vai ser uma pessoa sempre olhando para frente. Você nunca vai ser uma pessoa olhando para baixo. Uma outra coisa também, você vai ser sempre uma pessoa que vai ter sempre uma confiança firme em Deus. Você pode ver tudo um caos na tua frente, mas você sabe que Deus vai dar a solução. Em algum momento aquilo vai resolver. Essa é uma característica de pessoas que têm uma experiência. Segundo princípio aqui importante, uma verdadeira conduta cristã. Você precisa ser aqui dentro que você lá fora. Não adianta aqui você pregar em santidade e você ter 2, 3 mulheres lá fora. Não adianta você pregar aqui em santidade e você trai o seu marido. Não adianta você pregar em santidade e você fuma lá fora, usa drogas, você bebe, fala palavrão, vive uma vida toda louca no seu colégio. As pessoas olham para você e falam assim, pô, você é crente? Não chama nem mais cristão. Então, a sua conduta precisa ser. Quando você tem uma conduta verdadeira, olha o que acontece. Você expressa, através da sua vida, a sua semelhança a Cristo, ou seja, você dá um testemunho, você é uma pessoa que promove e gera fé na vida das outras pessoas. E uma outra coisa também, você é sempre uma pessoa alvo de todas as expectativas. Já percebeu naquela situação que alguém, quando está com um problema, vem te procurar? O pessoal zoa todo mundo com todo mundo, mas quando está no perrengue, procura você. Isso é bom. É uma das características. Terceira e última aqui, né, quando você alcança esse nível de espiritualidade, de comprometimento com Deus, você começa a ser uma pessoa inquestionável. Olha que coisa legal. As pessoas olham para você e falam assim, pô, aquele ali realmente é um homem de Deus. Aquela pessoa ali realmente é uma mulher de Deus. Você se torna uma figura inquestionável. As pessoas podem falar que você é fanático, que você dá dinheiro para o pastor, que você é um bitolado, que você é um ignorante. Elas podem usar todos os adjetivos que usam com alguém que serve a Cristo, tá? Porque para muitos a gente tem essas características, mesmo não sendo verdade, tá? Elas podem falar, mas nunca vão falar que você é uma pessoa do mal. Elas nunca vão falar que você é uma pessoa sem caráter, que você é uma pessoa sem uma conduta exemplar. E aí você começa a evidenciar isso. Na prática, querido, sempre vai ser a igreja. Na prática, você sempre vai ser a igreja. Porque onde você estiver, as pessoas vão te procurar e pedir ajuda. Na verdade, aí você começa a mostrar que você tem realmente uma identidade. E você tem a essência do cristianismo. Por isso, Barnabé era um homem que era muito, mas muito admirado naquela região. Por isso que ele acrescentava. Por quê? Porque ele tinha boas coisas, características. Acrescenta alguma coisa na vida de alguém? A igreja tem acrescentado alguma coisa na comunidade? Essa é uma grande reflexão para os nossos dias. A igreja precisa ser um exemplo. E esse exemplo começa comigo e com você também. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que a igreja em Antioquia, ela tem muitas coisas a nos ensinar. Mas, olhando para esse texto, olhando para o que a Bíblia ensina sobre a igreja de Antioquia, eu tenho uma coisa assim para compartilhar com vocês que eu admiro muito nessa igreja. Ela foi a igreja que ela foi reconhecida não pelo muito falar. Ela não foi reconhecida por falar que ela era. Ela foi reconhecida pelo que ela fazia. Eu não quero ser reconhecido pelo muito falar. Eu quero ser reconhecido pelos resultados e pela contribuição que eu vou deixar para a igreja, para a sua família, para as futuras gerações e também para aqueles que vierem depois de mim. Eu quero fazer a diferença. E é uma frase que eu carrego desde quando eu aceitei o meu chamado ministerial há aproximadamente 15 anos atrás. Eu quero fazer a diferença, não quero ser mais um. Eu acho que precisa também fazer o mesmo. Esse tem sido meu combustível nos últimos 15 anos. Senhor,
quando eu começo a me tornar mais um, eu busco o Senhor fazer diferença. Porque a partir do momento que eu me acomodar, eu vou ser mais um. Eu vou ser mais um pastor a ensinar aquilo que todo mundo ensina. Eu vou ser mais um cristão a fazer aquilo que todo mundo faz. Eu vou ser mais um conhecedor da palavra, a fazer a mesma coisa que muitos outros que conhecem a palavra também fazem. Mas quando eu falo assim, Senhor, eu quero fazer a diferença, eu olho para mim e falo que assim, eu não sou nada. Eu preciso mais. E eu tenho que fazer dessa forma. Eu não estou inventando um evangelho novo, tá? Eu quero deixar bem claro. Eu estou seguindo aquilo que o Senhor falou quando Ele falou sobre odres e sobre o vinho. O vinho, o evangelho imutável, que nunca muda, será sempre o mesmo. Mas os odres, a forma como eu levo e carrego esse evangelho, tem que mudar toda hora. Porque o evangelho, ele é forte, como o vinho é forte. E ele não consegue comportar em uma vida ultrapassada, em uma vida fora do padrão, em uma vida mocoronga, como diz na vida militar. Uma vida desleixada, relaxada. O crente que não tem disciplina é um soldado fora de forma. Quando precisar correr, vai ficar pelo caminho e vai ser reprovado. Vai passar vergonha. Agora, um bom soldado de Cristo é aquele que tem uma boa condição física. É aquele que consegue estar sempre preparado para cumprir a sua missão. E a missão da igreja é o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar o quê? Todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado. E Ele disse que estaria conosco todos os dias até... Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Mas se nós somos reconhecidos como aqueles que o seguem, quem é essas pessoas nos dias de hoje? Sou? Repete. Sou? Essa é a campanha de missões mundiais que começa a partir de amanhã. Sou eu. Sou eu essa pessoa que vai fazer a diferença. Sou eu essa pessoa que vai mudar a história. Sou eu essa pessoa que vai ser um canal de bênção. Sou eu que vou ganhar muitas almas. Sou eu que vou proclamar o evangelho. Sou eu que vou fazer a diferença. Sou eu que vou deixar a minha marca. E não vou ser mais um, mas vou fazer a diferença nesse mundo. Amém, queridos? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que essa palavra fique no teu coração. Que você possa refletir um pouquinho sobre as suas marcas, sobre a sua essência, sobre as características de Deus através da sua vida. E seja um cristão com origem, com DNA, seja um cristão da matriz do cristianismo, daquele que veio lá da essência, que tem o seu grau de pureza, de integridade, que não foi de forma nenhuma prostituído ao longo dos anos, que busca na matriz principal, que é o cristianismo, a essência do seu estilo de vida. Quer seguir a Cristo? Segue em primeiro lugar a Bíblia. E, consequentemente, você vai encontrar Jesus nessa sua caminhada. A palavra de Deus diz que ela é luz para os nossos caminhos. Amém? Então, que o Senhor ilumine o teu caminho, que você trilhe esse caminho de descoberta na presença dEle. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na Tua casa, de vivermos nesse tempo, nesta época, esse cristianismo tão desafiador. Mais de 2000 anos se passaram e estamos aqui falando da mesma essência. Queremos ser bom, queremos ser pessoas que transmitam bondade, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, e junto com esse derramar do Teu Espírito, queremos também ter à nossa disposição, através da nossa fidelidade, as ferramentas espirituais, os dons espirituais, para realizar a Tua obra nesse tempo, pois o tempo é mau. E também queremos, também na mesma proporção, ser cheios de fé, para que possamos contemplar as Tuas maravilhas, para que possamos viver, ó Pai, na Tua plenitude. Mesmo diante de um mundo tão caótico, possamos ser sal da terra e luz do mundo. Pai querido, abençoe a Igreja Batista Nova Esperança, que está localizada numa das áreas mais desafiadoras do Brasil, considerada uma das comunidades mais violentas, a Vila Cruzeiro, aqui no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Somos uma igreja que faz diferença há mais de 33 anos. Que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu amor nesse lugar,
e que a palavra profética liberada aqui há quase 4 décadas se cumpra a cada dia na vida dos membros desta igreja, que esta igreja seja uma nova esperança para essa região, e que o teu Espírito Santo de Deus esteja a conduzir a cada discípulo desta obra, pelos confins desse lugar, pelas vielas e becos, pelos lugares mais distantes desse bairro, e também desse estado da nossa nação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre cada um de nós, e que o Senhor nos dê dias de paz. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Uma salva de palmas ao Senhor. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor.